faculdade melhores profissionais quando eles conhecem a realidade do nosso país. Formar o profissional de saúde dentro do sistema de saúde, senão você não forma para atender ao maior interessado de todo esse processo, que é a população brasileira. Então, nós estamos falando de acesso, mas também nós estamos falando de um novo paradigma educacional que coloca as pessoas no centro. O estágio que eu fiz no centro de saúde, ele determinou o que eu busquei no futuro. É aprender na prática, né? A como construir saúde mesmo. Até aqui eu fui mais acadêmico de medicina e daqui para frente eu sou realmente mais próximo de médico, sabe? Não adianta eu tratar aquele ser se eu não entendo qual que é o ambiente que ele vive, né? Qual que é o contexto familiar, qual que é a perspectiva dele de vida, qual que é o desejo. E que elementos a gente precisa estar articulando que são além de técnicas e de conteúdo. Exatamente isso. Aqui era um momento que ela, como tinha que soltar as duas mãos, ou para pendurar ou para tirar, então foi abaixar o varal, né, dona Terezinha? Colocar ele mais baixo um pouco e o uso do andador. Essa oportunidade que nós temos de entrar na casa do paciente, de ter um contato com ele, dessa aproximação que nós temos com ele, de conhecer a realidade do paciente, é muito importante, porque aí, a partir daí nós podemos adaptar para o paciente um tratamento em que vai ser possível para ele. O Centro de Saúde Ermelinda, ele atualmente tem uma área de abrangência bastante extensa. A gente atende uma população de praticamente 21 mil pessoas. E os estágios aqui a gente integra no processo de trabalho da própria unidade. Uma das principais vantagens do estágio numa unidade básica de saúde é a questão do trabalho interdisciplinar. Que é a fono, junto com a terapia ocupacional, a questão da psicologia também é bem presente, enfermagem, da farmácia, nutricionista, fisioterapia. Proporcionar essa qualidade de vida para o paciente, né? Visando esse todo. E o NASF, eu não vejo nada mais fantástico no SUS hoje, na atenção primária, do que o NASF. Eu acho que é uma troca de experiências, de saberes que todo mundo cresce. Eu já formei tem alguns anos, então para mim é super interessante ter um estagiário, porque às vezes, por causa até da demanda do serviço, eu não tenho tempo para me atualizar, né? Então eu estou conciliando a minha prática, a minha experiência com a teoria de quem está chegando agora. Estagiário é chato, o estagiário quer saber o porquê. Quando você é estagiário, você tem um olhar muito crítico, você critica tudo, né? Então, eu tive a sorte de ter uma preceptora que era bem tranquila, a gente sentava para conversar e ela ia tentando me explicar um pouco do que era a vida real, o que era a vida de papel que a gente aprende na universidade, né? As pessoas não comem papel, então não era tão simples assim. Quando eles chegam, eu acho que é um choque mesmo, é um choque, né, com a realidade aqui. Esse contato com o usuário, esse contato com a rede, já é satisfatório para eles. Nós somos muito bem recebidos, nossas opiniões são aceitas, são levadas em consideração e é um campo assim, fascinante a saúde pública. Porque antes o meu pensamento era exatamente esse, eu vou ter o meu consultório, eu vou trabalhar para mim, vou ter meu paciente, e você foca muito naquilo ali, naquele modelo curativo, de trabalhar daquele jeito. Quando você entra dentro do centro de saúde, assim, a sua visão fica muito mais abrangente, você vê novos campos, novas possibilidades.
A história do internato rural, ela na verdade retrocede a 1972, 1973, quando alunos aqui da Faculdade de Medicina, da UFMG, começaram a visitar Diamantina nas férias, fizeram um programa de extensão e foi o embrião do internato. E foi introduzido então em 74 o internato rural dentro da proposição do curso, né? Internato esse que continua até hoje, né? O internato, desde seu início, ele vem mantendo uma estrutura básica, que é a estrutura fornecida pelos municípios interessados em fazerem convênios com a Faculdade de Medicina da UFMG. Para a Secretaria é muito importante. Foi muito bom quando conseguiu fechar o convênio, né, professor? Para o município, para nós da Secretaria de Saúde, os profissionais do PSF e para a comunidade, que a comunidade também gosta muito do atendimento deles, do trabalho que eles desenvolvem, né, na unidade e junto com a equipe. Ele tem um processo ímpar de ensino-aprendizagem, onde o estudante vai aprender dentro do sistema municipal de saúde. Ele não está colocado em nenhuma realidade artificial. Não é o ambulatório da escola que foi construído lá. É o sistema como ele existe, com todos os seus problemas. Ele fica, então, dentro desse sistema, conhecendo esse sistema e podendo interferir para melhorar esse sistema. Levar o estudante para dentro da comunidade, próximo a ela, e ali, numa interação com ela, né, descobrir as doenças antes que elas apareçam. O acadêmico atua dentro da equipe, fazendo consultas, certo? Tem sempre um médico local, que é o preceptor local, com quem ele vai discutir determinados casos que ele tenha dúvida, né? Não deixa de ter supervisão, mas é uma supervisão que realmente prima pela autonomia. Eles querem ver a gente trabalhar e desenvolver por nós mesmos. Assim. Porque daqui a 6 meses, né, vai ser assim que a gente vai estar trabalhando fora. Trouxe um pessoal bonito aqui, ó, pra olhar a senhora hoje. Como é que a senhora está? Tudo bem? O que a senhora está sentindo hoje? Tem alguma coisa que está acontecendo hoje? Junta tudo, a nossa prática, você estar em contato com o paciente e ao mesmo tempo buscar o conhecimento direcionado, se sentir capaz de dar o diagnóstico, de fazer o tratamento. Então, o internato rural, quando a gente vem inserido no SUS, nos permite ver como que é a realidade para a maioria dos brasileiros. O internato rural vai me ajudar a definir, sabe, se eu gosto realmente dessa vivência de posto, se é uma especialidade que eu gostaria de fazer no futuro para continuar atuando em atenção primária. Então, nesse sentido, o rural já vai me ajudar muito, mas de todo jeito ele é essencial para a nossa formação como médicos, com certeza. E até pouco tempo antes do rural eu não pensava em às vezes sair de Belo Horizonte, vir para uma cidade do interior e tal. Mas a experiência daqui, dos atendimentos, desse contato com os pacientes, né, mais próximo, que realmente é uma experiência única das que eu tive na faculdade até aqui, está me fazendo mudar um pouco de ideia. Então já cogito, às vezes voltar para cá, quem sabe, buscar uma outra cidade no interior. Então realmente muda a mentalidade da gente, muda as prioridades. Desde dos anos 2000, a gente tem recebido estudantes de todas as universidades aqui como campo de estágio e a gente percebeu a necessidade de a gente estar reorganizando esse processo, tá? Isso a nível micro, em cada região, cada território do município de Porto Alegre e também a nível macro. Então a gente chamou todas as universidades e a partir de 2011 a gente vem através da divisão dos territórios do município de Porto Alegre pelas universidades, através dos distritos docentes assistenciais, organizando esse processo. Então, para isso, a gente está fazendo todo um esforço, né, de construção dessa política em parceria, que é um trabalho em rede com as instituições de ensino, com controle social. Os estudantes hoje, eles participam maciçamente dentro dos conselhos locais, conselhos distritais de saúde, dentro do Conselho Municipal de Saúde, mostrando toda essa relação e a importância de a gente estar discutindo o território, a situação viva de cada local de Porto Alegre. Olha, para nós como comunidade foi muito importante, porque a gente tem uma grande carência, né? E ver que a universidade ela está mudando
a postura de trabalhar com o SUS, ver como é que funciona o sistema SUS, né? E então a gente, depois que a gente teve o PET e coisa, se mudou muito a visão da gente ter uma universidade trabalhando na comunidade. Os programas PRO e PET, eles foram programas fundamentais e indutores para provocar em nós, trabalhadores, este movimento ensino-serviço. Hoje, a comunidade no qual nós estamos inseridos, ou as comunidades no quais nós estamos inseridos, eles nos reconhecem. Então esse ganho foi extremamente importante. Então entender que dentro das diretrizes curriculares está proposto que nós tenhamos uma formação para e no SUS, faz toda a diferença. Os nossos currículos também têm um eixo transversal, que é o eixo da saúde coletiva. E isso para o aluno tem feito toda a diferença, porque é onde ele se defronta, na verdade, com uma realidade que é de fato onde ele vai trabalhar após formado. Cada grupo de alunos é formado por até 8 alunos, que são deslocados até uma unidade dentro desse distrito docente assistencial, mas que não é de um mesmo curso. E dessa forma interdisciplinar, eles realizam então atividades das mais diversas possibilidades dentro dessa comunidade. É importante que o aluno, quando volte para o seu curso, ele consiga levar um pouco do que a gente desenvolve de trabalho na disciplina integradora, que é a relação do trabalho em equipe, das tecnologias leves voltadas ao vínculo, ao acolhimento. Isso vivenciado na própria equipe de saúde, na vivência que os alunos fazem no território. Sempre essa territorialização é acompanhada por um agente comunitário de saúde, o que faz também com que o aluno se integre não só ao trabalho dos profissionais do seu próprio núcleo de conhecimento, mas também ao trabalho do agente comunitário de saúde no território. Eu acho que esse momento assim que eu estou vivendo agora de conhecimento, de adquirir conhecimentos, né, nessas diversas instâncias assim de saúde, de cuidado de saúde, eu vejo que está me agregando muito e vai me agregar muito mais assim para me tornar uma profissional mais completa. Eu te diria assim, não sei o que seria da comunidade hoje sem esses alunos. E isso tem que ser uma coisa que tem que ser chamado muita atenção, porque eles fazem um diferencial. O curso de medicina aqui da UFPE, no Centro Acadêmico do Agreste, aqui na cidade de Caruaru, é um curso que tenta responder a todas as demandas do acúmulo que se tem sobre a educação médica no país e de forma que também é levantada e estudada de forma internacionalmente. Dessa forma a gente responde a duas grandes necessidades sociais. A necessidade da interiorização da universidade, num movimento de reduzir desigualdades sociais, um movimento de tentar incluir vários cidadãs brasileiras dentro de um sistema formativo e produtivo, uma sólida distribuição de renda e uma política social inédita no século XXI, no Brasil e no mundo. E essa metodologia inovadora ela está em três grandes eixos, né? O eixo das humanidades e da sensibilidade, o eixo da integração ensino-serviço e o eixo das metodologias ativas de ensino-aprendizado. É uma inovação metodológica, mas com um radical compromisso social. Eu estou aqui não é só para seguir protocolos, não é só para ler livros ou diretrizes, mas para criar para amadurecer um pouco, né, minha visão crítica e reflexiva. A gente está vivendo um módulo de saúde da criança e do adolescente, em que a gente percebe que não são apenas questões da pediatria que estão envolvidas, sabe? Mas
como é que o SUS está preparado para receber, para atender adolescentes, né? Primeira, segunda semana, eles já colocaram a gente para ir para um projeto que o curso tem, que é o Lava Pés. É um projeto que o aluno de medicina chega na segunda semana de aula, ele vai para a comunidade e tem um projeto que chama pessoas que têm diabetes para analisar o pé, a sensibilidade do pé. Para um estudante, a gente não tem a obrigação de salvar uma vida, mas a gente tem como a ideia de pensar em como salvar a vida. Eu acho que é interessante isso. E vivenciar a realidade que a população vivencia, ter o contato direto com as pessoas, entender como eles sentem a necessidade da saúde, como você pode propor isso a ele. Não é uma coisa que vai lhe focar apenas na atenção básica, é uma coisa que vai lhe focar para todo o seu profissionalismo. Eu sou aluna da primeira turma de medicina aqui em Caruaru, da UFPE, e nós temos um projeto que foi instituído pela equipe da direção, que é o projeto Nascer Bem. Ele é conjunto com a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde do município, no qual a gente acompanha uma gestante. Todo aluno do primeiro ano ele deve acompanhar uma gestante durante todo o pré-natal e também acompanhar essa criança, depois do puerpério, que é o período pós-parto, e acompanhar o crescimento dessa criança, observando o cartão de vacina, observando o crescimento dela, se ela está no peso normal, se ela está com o crescimento ideal. O município vem vivendo isso em 2 anos. Então, como ações de qualificação, a gente implantou o movimento Nascer Bem Caruaru, que é um movimento, uma política municipal que está mudando totalmente o perfil da linha de cuidado ao nascimento na cidade. Tem vários indicadores, entre eles, assim, para citar um impacto maior, nós saímos de quase 70% de cesariana para, em média, 30% a 35% de cesariana, em 1 ano de existência do programa. Só ela que tá chatinha por causa da vacina, Da vacina. Eu posso só dar uma escutadinha nela? E Belinha foi muito uma ajuda, assim, excelente, porque toda dúvida que eu tinha, eu entrava em contato com ela. Tanto é que na hora do parto, como meu marido estava viajando, quem foi assistir meu parto foi ela. Nós temos estudantes em zona urbana, temos estudantes em zona rural. E o modelo curricular, ele se adequa às regiões onde o estudante se coloca. Porque o desenvolvimento da competência, o desenvolvimento do cuidado, vai se dar dentro do território do outro. E aí, se for um território de zona rural, as competências vão ser desenvolvidas dentro desse ambiente de zona rural. A residência Saúde do Campo, ela é uma residência multiprofissional que tem ênfase na população do campo. E ela conta com 19 profissionais, que são 10 profissionais que estão em Caruaru, atuando em áreas de assentamento e na zona rural. E em Garanhuns tem 9 profissionais que eles estão atuando nas comunidades quilombolas. No começo do nosso trabalho, a gente fez primeiro uma territorialização, para que a gente pudesse conhecer quais são os riscos, quais são as vulnerabilidades que a população tem e que dessa forma a gente conheceu melhor essa população e qual é a forma de até chegar neles e prestar essa assistência à saúde que eles tanto necessitam. É um desafio, né? Tanto pessoal, pela referência de estar distante também do local de onde a gente veio, de onde a gente estudou de uma certa forma, pela distância mesmo, e é um desafio à própria prática, né? São comunidades que existem uma certa vulnerabilidade, não só social, né? A caracterização, a territorialização trouxe um pouco essa especificidade dessa população. O desafio ele é cotidiano, né? Ele é diário. Tanto de chegar até as áreas, tanto de fazer com que a comunidade possa se integrar realmente aos serviços, né? Aos profissionais que existem dentro dos serviços.
Ali, esse atrás é nosso ponto de apoio, onde a gente faz consulta a cada 15 dias. E aquele ali. E aqui é o centro de formação. O campo não é só um território, é uma relação, né? Que muda hábitos culturais, sociais, econômicos. E quando você entende que a população do campo é uma população diferenciada não só para o local onde mora, ou a relação, ou o vínculo que tem com a terra, né? Você tem que entender que as políticas públicas de saúde têm que ser diferenciadas, né? Eu, no campo, eu não posso pensar na mesma lógica de quem trabalha na cidade. Não tem como. São dimensões, estruturas, relações de vida completamente diferentes. Não, tem sido uma boa experiência, assim. Ela tem proporcionado um conjunto de saberes que na graduação eu não consegui adquiri-los, né? E que vem me capacitando mais para entender a lógica da gente trabalhar em comunidade, né? Desconstrói muito a lógica do médico só como aquele que resolve a doença, mas aquele que pode brindar, junto com outros profissionais, o cuidado. A nossa integração com o Sistema Único de Saúde, eu não sei nem se a gente pode chamar assim de integração, porque, na verdade, é uma simbiose. Porque o curso ele se responsabilizou pelo Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde se responsabilizou pelo curso. É o que está nas leis. Então, a gente está falando de um processo que trazer para uma grande parte da população brasileira que não tinha acesso ao sistema de saúde, que seja ele o sistema público ou o sistema suplementar, o direito à saúde que está garantido na Constituição. Não é pela necessidade do curso, é pela necessidade do sistema que o curso se adequa a esse sistema. Então, aqui, o que a gente chama de forte compromisso social é uma permanente disputa por sentidos de ser profissional de saúde, de ser médico e também uma permanente disputa de produção de afetos, ressignificações, que acho que vocês viram aí no caminhar junto com os nossos estudantes, quer dizer, no dia a dia, no andar a vida nas comunidades, no andar nos corredores da faculdade, no discutir a própria ciência e nos processos intrínsecos de aprendizado, a gente está o tempo inteiro se questionando o que a gente tem feito enquanto ser humano.